trazer uma palavra e um testemunho para engrandecer o nome de Jesus, amém? Hoje o tema da mensagem é como nós fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos ver, irmãos, como Deus quer que nós permanecemos firmes na presença do Senhor. Que o Senhor quer para nós uma fé grande, uma fé inabalável, né? Que o Senhor não quer para nós que nós tenhamos uma fé pequenininha e que nós permanecemos o resto da vida com aquela fé pequenininha. Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 21, tá certo? Atos, capítulo 21. Todos encontraram? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônia e Antioquia, e fortalecendo a alma dos discípulos, exaltando, permaneceram firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, certo? Aqui o apóstolo Paulo com Barnabé, ele quer falar para os discípulos que eles venham viver no Espírito, que eles venham ter uma fé inabalável, que é no meio das tribulações, no meio das lutas, que nós vamos ter uma fé fortalecida no Espírito. Porque, irmão, é muito fácil nós ter a fé firme no Senhor quando está tudo bem, né? É muito fácil você estar ali dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, como está acontecendo tudo maravilhoso. Irmão, mas quando nós passamos nas tribulações, nós passamos por lutas, aí, meu amigo, o negócio é estreito. É nessa hora que o Senhor quer provar a nossa fé. É nessa hora que o Senhor quer olhar para você e dizer, irmão, meu filho, vamos ser fortalecidos pela fé do Espírito Santo, não é? E Deus quer isso de nós. O Senhor quer que nós tenhamos uma fé firme na presença do Senhor, não é? Vamos lá. Então, o apóstolo Paulo está encorajando os irmãos a vencer as tribulações, porque naquele tempo os discípulos eram perseguidos pelo evangelho. Então, o que é que ele queria? Que os discípulos do Senhor, eles não desanimassem, que eles ficassem firmes na presença do Senhor, para levar o evangelho. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que o Senhor espera de você, que você tenha aquela fé inabalável, aquela fé forte para estar anunciando o nome de Jesus Cristo, tá certo? Na medida da caminhada que nós vamos passando, lendo o versículo aqui e levando outro, tá certo, irmão? Porque eu falo muito e eu quero contar um testemunho, e se eu for estender, aí vai passar 2 horas. Eu disse até para o meu esposo, quando eu estiver falando muito, dá um sinal para me ver que já está perto, não é? Mas na medida que você caminha com Cristo, você amadurece a sua fé. Esse é o propósito do Evangelho da Palavra de Deus. Que ela seja fortalecida através da sua fé. Porque à medida que Deus lhe guia, é através das orações e do jejum que você vai ter a sua fé fortalecida. Porque o Senhor, a linguagem do Senhor, Ele entende a nossa linguagem através da nossa fé, firme no Senhor, né? Se você quiser, irmão, meu amado, alcançar as bênçãos de Jesus Cristo, se você quiser ter comunhão com Deus, se você quer ser uma pessoa firme o tempo todo, meu irmão, a gente tem que aprender a exercitar nossa fé. Mas, Paulo, como é? Eu tenho fé. Irmão, sabe como é que nós aprendemos a exercitar a nossa fé? É através do jejum, da oração e da palavra de Deus. Irmão, se nós praticarmos isso na nossa vida, eu falo isso porque eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, que depois eu vou contar para os irmãos. Irmão, você vai ter aquela fé inabalável, aquela fé que no meio da tribulação você vai ver aquilo na situação pequena, porque o Senhor olha para as tribulações assim,
bem pequena. E o Senhor quer isso de nós, que nós tenhamos uma fé inabalável em Cristo Jesus. Aleluia. E voltamos aqui para a palavra, Paulo quer dizer o seguinte: sem tribulação não tem como ter uma fé madura, uma fé forte, uma fé resistente. É esse motivo para o qual nós passamos por lutas. E as nossas lutas, irmão, nós passamos por permissão de Deus. Não é por permissão de Satanás, porque Satanás não tem poder na nossa vida. Que eu sempre falo que Deus é bom e o diabo não presta, né? Que o Senhor permite essa situação, porque às vezes as pessoas dizem, foi o Satanás que fez isso. Irmão, Satanás não tem poder sobre a minha vida, não. Não é? Porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E se nós passamos por lutas e tribulação, foi permissão do Senhor. Coloque uma cor na sua cabeça. Você está passando por luta, por tribulação, se renda aos pés do mestre para você ver o resultado. Que o Senhor está fazendo isso é para amadurecer a nossa fé. Felizes somos aqueles que o Senhor passa a gente pela prova. Escolhidos são os filhos do Senhor que estão na prova. Não fique desanimado, não. Se você está passando por uma situação na sua vida, você está passando por tribulação, seu marido está lhe dando trabalho, seu filho está dando trabalho. Tenha fé no Senhor vivo. Tenha fé no Deus que pode todas as coisas, né? E o Senhor quer dizer isso para nós, que nós permanecemos firmes no Senhor Jesus, não é? O Senhor quer que nós tenhamos uma fé inabalável. Uma fé que em meio à tribulação, o Senhor nos dá vitória. E foi assim que a minha fé foi amadurecida em Cristo, né? Eu sou grata ao Senhor, por o Senhor ter a cada dia, às vezes eu ficar desanimada, eu dizia assim, Jesus, é tanta tribulação, não aguento não. Porque, irmã, em meio à tribulação, você ora, você busca, você deve na igreja e você não vê acontecer nada. Mas, olhe, aprenda a trabalhar com o silêncio de Deus. Porque no silêncio de Deus, Ele está amadurecendo a sua fé. Aleluia! Agora vamos passar para Mateus, tá certo? Mateus 17, 20. Achar aqui, Mateus 17, 20. Aqui, irmão, Mateus 19, 20. Desculpa, tá? Então, o discípulo, aproximando de Jesus, perguntou, em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? Expulsar os demônios, viu, irmão? É a parábola aqui da cura do jovem enfermo. E Jesus respondeu, e ele respondeu, por causa da pequena fé. E Jesus respondendo, por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiver fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passará daqui para acolá, e passará. Nada vos será impossível. Irmão, deixa eu só falar aqui, porque essa luz aqui, eu estou meia... irmão, desculpa aí, é porque eu tenho problema de claridade, aí eu fico meia embaçada, tá certo? Vamos lá. Mateus, né? Nessa parábola, Deus fala por discípulos, irmão, isso aqui é tão importante, que há 15 anos que eu sou cristã, eu tive essa visão semana passada. Quando eu estava em casa pensando, o que é que eu vou pregar? Qual é a palavra que eu vou pegar? E o Senhor botou no meu coração, prega com fé. Tu não vai falar, tu não vai testemunhar sobre fé? Então eu peguei para meditar e eu estava lendo nessa palavra, e uma palavrinha desse tamanho faz toda a diferença nesse versículo. Vocês vão entender por quê. Nessa parábola, Deus fala dos discípulos, se eles tiverem fé, como um grão de mostarda, não do tamanho de grão de mostarda. Porque essa parábola, meus amigos, é conhecida por muita gente. Mas todo mundo fala assim, se você tiver fé, do tamanho de grão de mostarda. Mas o Senhor nunca permitiu que nós tivemos uma fé pequena.
O Senhor não quer para nenhum de nós que nós tenhamos uma fé pequena. O Senhor quer que nós tenhamos uma fé grande, inabalável, né? O Senhor quer isso para a nossa vida, que nós tenhamos uma fé grande, tá certo? Aí diz assim o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, e não de um tamanho de grão de mostarda, porque se come, irmão, faz toda a diferença. Jesus nunca foi a favor que nós tivéssemos uma fé pequena. Jesus, o tempo todo, ele repreendia os discípulos por ter uma fé pequena. Que o Senhor não permitisse, que a vontade do Senhor é que nós tenhamos uma fé grande, uma fé viva, uma fé madura, uma fé inabalável. Isso que o Senhor quer para cada um de nós. Que no meio da tribulação nós venhamos ver aquela probleminha, um probleminha mesmo. Um problema pode ser gigante, mas que nós tenhamos o olhar de ver como ele fosse um problema bem pequenininho diante do Senhor. Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, não de um tamanho de grão de mostarda. Aí eu fui pesquisar o tamanho de uma árvore do grão de mostarda. Irmão, é uma árvore imensa. E o Senhor faz tudo perfeito. Quando o Senhor escolheu para dar exemplo do grão de mostarda, porque o grão de mostarda é a menor semente, é o menor grão. Mas que a árvore dela é uma árvore imensa, uma árvore florida, uma árvore gigantesca, que o Senhor quer que nós tenhamos essa fé. Mas a fé não é para ficar só em nós, não. Né? Eu tenho fé, só é para mim. Não, irmão, a nossa fé é para nós testemunhar do amor de Deus. É para nós ajudar outras pessoas através da nossa fé. Né? Porque o Senhor não quer que nós tenhamos a fé só para mim. Só para Paulo, só para o Marçal, só para o William e a Márcia, não, irmão. É através da nossa fé que as pessoas vão testemunhar do amor de Deus. Porque tantas pessoas chegam para mim e dizem assim: Paula, tu tem fé, ora por mim. E assim pode ser com qualquer um de nós, né? Que o Senhor usa a gente para levar a palavra do Senhor, para a gente ter uma fé inabalável. Aí Jesus diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, não do tamanho de grão de mostarda, porque a mostarda é a menor semente de todas. Deus nunca quer que nós tenhamos uma fé pequenininha. Deus quer que nós tenhamos uma fé grande, uma fé firme em Deus. Sabe o que é que significa? Se você, hoje em dia, você planta um grão de mostarda e vai cultivando, e essa árvore vai ficar imensa, não é? E isso é a nossa fé. Quando nós buscamos o Senhor com realidade, como buscamos o Senhor com a clareza, como nós estamos ali diante do Senhor, aquela sementinha vai crescer. Vamos ter um exemplo, tá certo? O Senhor, quando nós aceitamos o Senhor, nós temos realmente uma fé pequenininha. E o Senhor quer que essa fé vá crescendo, vai crescendo. A gente não pode viver, meus amados, pelo nosso sentimento. A nossa fé tem que ser madura por Cristo Jesus, não por nosso sentimento. Porque se a nossa fé for pelo nosso sentimento, meu amigo, a gente vai estar todo tempo subindo e caindo. E o Senhor não quer isso. Por quê? Aí você deve pensar: por que, Paulo, pelo nosso sentimento? Porque um dia a gente vem para a igreja. O louvor está maravilhoso. A palavra está uma bênção do Senhor. Aí a gente sente a unção de Deus naquele lugar. Aí, glória a Deus, estou cheia de Deus, a minha fé está firme no Senhor. Mas no outro domingo, um exemplo, você vem para a igreja. Aí quando você chega, você não acha o louvor, essas coisas todas. A palavra, você não acha essa coisa, fica... o Senhor não falou comigo essa noite. Aí a sua fé já ficou abalada. E o Senhor não quer isso, irmão. Por isso que nós temos que ter a fé firme no Senhor, pela graça do Senhor, não pelo nosso sentimento. Porque se você for ter a fé firme no Senhor, pelo nosso sentimento, irmão, a nossa fé vai ficar caindo e subindo. E o Senhor quer que nós tenhamos aquela fé abalável, aquela fé firme e forte em Cristo Jesus. Aleluia. Né? Deus está querendo isso de nós, que nós tenhamos essa fé inabalável.
Deus está querendo falar o seguinte para nós: olha, você começa a buscar Deus agora, mas não para não. Queira crescer espiritualmente, comece a plantar através do jejum e oração. Aí, meus amados, você vai ver a sua fé crescer. Isso é que Jesus quer para cada um de nós, que você plante um grão e esse grão vai crescer, uma árvore tão grande que vai ajudar outras pessoas por causa da sua sombra. Os passarinhos do céu vão descansar na sombra da sua árvore. E é assim que o Senhor quer de cada um de nós, que nós estejamos a fé firme no Senhor. Tá certo? Irmãos, agora vamos ler Lucas 13, 18. Lucas 13 e 18. Lucas 13 e 18. Aí vocês vão ver como Deus falou isso no começo. Em Atos, o apóstolo Paulo já está falando sobre essa parte como a gente tem que ter fé. E em Lucas, ele diz o seguinte: e se disser, e dizia, a que é semelhante o reino de Deus, e o que o comparei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore. E as árvores do céu aninharam-se nos seus ramos. Olha, o Senhor fala uma coisa e lá na frente o Senhor vai fortalecer aquilo que o Senhor falou. Esse versículo vai nos responder o porquê o grão de mostarda, ele é uma semente tão pequena e tão valiosa, porque ela se tornou uma árvore muito grande. Lucas 13, 14, ele nos mostra que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que o homem plantou na sua horta e se tornou uma árvore muito grande. É isso que Deus planeja para a nossa vida. Você entra no reino de Deus quando aceita Jesus. Mas agora você precisa ter essa fé firme no Senhor, pois a vontade de Deus é que você tenha um ministério e venha abençoar muitas vidas através da sua fé. Né? O Senhor quer isso de nós. Meus irmãos, é muito importante que nós estejamos firmes na fé, não é? O Senhor quer isso de nós, que nós estivermos firmes na fé, em constante oração, pois temos que se alimentar na fé hoje. Como é? Buscando a palavra, estando ali diante do Senhor, clamando o Senhor, né? Porque a nossa fé tem que ser abalável. Se nós pensarmos assim, pequeno, eu vim hoje para a igreja e amanhã será o que vai acontecer? Eu ouvi essa palavra, a palavra será edificante na minha vida, e amanhã eu já estou preocupada. O que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? E o Senhor, irmão, quer somente que nós descansemos nele. Porque o dia de amanhã o Senhor cuida, né? Quando a gente temos aquela confiança que Deus está no controle de todas as coisas, a gente tem que simplesmente descansar. Descansar no Senhor e confiar que as maravilhas do Senhor tem para mim e para você. Irmão, e isso, a nossa fé é independente de religião. Porque às vezes quando eu estou falando para a pessoa a palavra de Deus, as pessoas dizem assim: Paula, tu fala isso porque tu é crente. Não, meu amado, você que está assistindo a gente, que está aí na sua casa, tenha a convicção que a sua fé tem que ter a intimidade, é você e Deus. Por isso que você tem que buscar aquela intimidade com o Senhor. Tem que se render aos pés do Mestre. Tem que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Porque quando nós falamos de fé, todo mundo tem fé. Mas será que na ação, na vida real, a sua fé está firme diante do Senhor? Né? Aquela fé firme, inabalável na presença do Senhor, a gente temos que ter a certeza que se nós tivermos fé, vai ter toda a diferença na nossa vida, não é?
E é uma palavrinha tão pequena, com um significado tão tremendo e maravilhoso na nossa vida, né? Porque quando nós aceitamos o Senhor, nós já demos o primeiro passo. E a árvorezinha foi plantada, a nossa semente foi plantada. E ali no passar do tempo, nós temos que estar cativando ela, para ela crescer, e as pessoas verem, ai, fulana é outra pessoa. Essa pessoa é completamente diferente agora. Aí as pessoas dizem assim, só porque foi ser crente é outra pessoa. Não é? A gente escuta muitos povos dizer isso, aceitou Jesus, mudou, é outra pessoa. Mas é mesmo, porque o Senhor é o Deus do diferente. É o Deus que pega aquilo que está tudo acabado, todo quebrado e faz de novo, outra criatura. E é assim que o Senhor quer de nós, irmão. Que quando nós estivermos fracos na presença do Senhor, quando nós estivermos assim, o lixo na presença e a gente clame ao Senhor. E o Senhor vem com o renovo dele. O Senhor tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua vida. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que não é mal educado. É um Deus fino, é um Deus maravilhoso. Que ele só vai entrar se você abrir o seu coração. Né? Se você não abrir o seu coração, amigo, é difícil, porque o Senhor não é mal educado. Então, você tem que se render aos pés do Senhor. Você tem que se render ao pé do Mestre, aquele que é único, que salva, que restaura. Toda vez eu se engano com esse fio. Né? Mas Deus é maravilhoso, irmão. E eu trouxe essa palavrazinha pequenininha, que eu falei pouco, eu sei, mas que tem um significado maravilhoso. Que nós viemos buscar o Senhor, clamar ao Senhor enquanto é tempo, irmão. Porque você em casa está assistindo e está pensando assim, meu Deus, a Paula está falando isso, mas eu tenho um Senhor. Eu já tenho um Deus dentro do meu coração. Mas, meu amado, você tem que abrir a sua boca e confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer completamente na sua vida. Aleluia. Essa palavra que eu tenho para compartilhar para os irmãos essa noite, tá certo? Porque eu vou contar um testemunho que ele é um pouco extenso, por isso que eu trouxe essa palavra pequenininha. Tá certo? Irmã, esse testemunho que eu vou contar é para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmã? Porque quando a gente tem aquela fé inabalável, pode passar qualquer situação, você vai passar desfilando e pisando em cima da serpente, porque Deus é fiel. Aleluia! Irmã, esse testemunho que eu vou contar foi a experiência que eu tive com o Senhor nesses 4 meses de pandemia. Muitos podem dizer assim, é besteira, irmão, mas... É besteira o que a irmã vai contar, irmão, mas é milagre de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos só em nós, mas a gente tem que pensar no outro, né? E quando começou a fechar tudo, quem me conhece sabe que eu sou autônoma, eu tenho um salão, e quando começou a fechar tudo, meus amados, eu fiquei preocupada. Eu disse assim, como é que eu vou pagar as minhas contas se eu não trabalhar? Não é porque a gente que é autônomo só pensa nisso. Como é que eu vou pagar minhas contas se eu não trabalhar? Aí eu disse assim, mas eu vou descansar no Senhor. Porque quem é que vai se arrumar? Mas o Senhor já tinha me dito há muito tempo atrás que eu estou naquele salão no Maracanaú, não é para me embelezar só as clientes, é para me encher os corações delas do amor de Deus. E um dia, aí comecei, aí parei uns 3 dias... E os clientes começaram a perguntar, Paula, tu vai trabalhar? E eu disse assim, não vou mentir para os irmãos não, que eu tenho, até hoje eu tenho medo de pegar o Covid. Mas Deus me honrou nessa epidemia, né? E eu disse assim, eu vou, né? E o Senhor dizia assim, tu vai. O Senhor dizia, tu vai. E eu acordava de madrugada, meus amados, para clamar ao Senhor, para não chegar nenhuma cliente infectada lá no salão. Para aquelas clientes chegar sarada e sair sarada, né? E eu ia trabalhar, mas o propósito do Senhor não era esse, o propósito do Senhor era outro, completamente diferente. E eu dizia assim, Jesus, eu vou. O Senhor sabe da minha necessidade, eu vou. Mas o Senhor sabe, no propósito, eu vou com medo. E saía máscara de todo tipo, eu comprava. Usava macacão, usava proteção, usava toda a proteção. Ia com medo? Ia. E quando eu saía de casa só,
que eu ia no caminho, eu ia conversando com meu amigo Espírito Santo, porque eu tenho essa mania de andar no carro só, e louvando e conversando com o Senhor. Quem não tiver essa oportunidade ainda, faça isso, irmão, que vocês vão ver a glória de Deus. E eu conversando no carro, indo, eu disse assim, Jesus, eu vou hoje, vou atender só 6 pessoas. Não, vou atender só 3 pessoas na primeira semana. Aí o Senhor dizia assim, cadê a tua fé? O Senhor dizia para mim, cadê a tua fé? Jesus, eu vou atender 6 pessoas. E eu ia, irmão, eu gastei tanto dinheiro com álcool, infectando tudo, porque eu sou meio cri-cri com limpeza. E eu ia e atendia as pessoas. Mas o propósito do Senhor ali era outro, completamente diferente. E quando foi passar os dias, eu atendendo cliente, indo trabalhar, em casa eu dizia assim, ninguém chega perto de mim quando eu chegasse, né? Irmão, todo dia eu peguei. Todo dia quando eu chegava em casa, eu disse, hoje eu peguei, não escapei não, hoje eu peguei. Quando eu ia orar, o Espírito Santo dizia assim, cadê a tua fé, Paula? E eu dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor queria algo diferente. Foi quando as pessoas começaram a ficar enfermas. Aquelas clientes que eu amava, que andaram pelo o vale da sombra da morte. E o Senhor queria, o meu propósito não era embelezar mulher, não. Meu propósito era estar ali clamando para a vida das mulheres. E o nosso Deus é o Deus do impossível, Deus que faz milagre. E foi assim que o Senhor me honrou. E eu dou glória ao Senhor por ter guardado meu pai e minha mãe, porque eles são de risco, e eles foram para uma casa que ele tem na praia e ficaram lá. E o meu pai, de uma semana e outra, ele voltava para fazer compras na Ceasa. E eu dizia assim, sangue de Jesus. Aí o Jesus dizia assim, agora que eu vou te testar. Aí eu buscava, orando, Jesus, que ele entre sarado e saia sarado e chegue lá sarado. E aí foi se passando. Quando chegou uma cliente desesperada, irmã, quando ela olhou para mim, ela me deu um abraço, porque eu não queria, eu ficava meio assim, e ela se derramou chorando. Irmã, quando ela começou a chorar, dizendo que tinha perdido uma tia, e eu sou muito sentimental, porque eu sinto as dores das pessoas, eu disse assim, Jesus, o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu disse para ela. Eu disse, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E ela disse assim, sabe de uma coisa, Paula? Eu não tenho mais fé. Aí eu fiquei logo, o Espírito Santo disse assim, agora que tu vai praticar a tua fé. E eu comecei a falar a palavra de Deus para ela. E eu disse assim para ela, tenha fé. Porque o Deus que eu sirvo, só existe um Deus. Para começar, eu disse para ela assim, só existe um Deus. E se você tiver fé, irmã, minha filha, pode passar qualquer tribulação, Deus vai te honrar. Tem fé. Irmãos, aí eu disse assim, na minha igreja tem um caderno de oração. Irmão, essas orações de meio-dia são tão abençoadas. Se você tivesse a ideia ou a vontade de, pelo menos, compartilhar para 5 pessoas todos os dias, você vai ver o milagre de Deus na vida de vocês. E o Senhor me incomodou naquela hora para pegar o nome dela para colocar no caderno de oração. E eu peguei. Vinha outra cliente, contava a situação, eu fazia uma oração, e a minha irmã dizia assim, a Paula é a mais medrosa do salão. Né? Porque realmente eu tenho medo. Quem é que não tem medo de pegar um vírus desse? Só o Senhor guardando. E essa história de eu anotar o nome no caderno de oração da igreja, multiplicou-se por pessoas. A Márcia tem noção do tanto de gente que eu dizia assim, Márcia, coloca no caderno de oração, irmão, mas é o seguinte, eu colocava no caderno de oração, mas eu tinha a missão de todo dia estar passando a palavra de Deus para aquela pessoa e a oração. Não é só colocar o nome e deixar, não. Irmão, eu dizia, vou colocar. Todo dia eu vou mandar a mensagem para você estar junto com a gente, ouvindo a palavra de Deus e orando. Irmão, quando era meio-dia, eu encerrava. Quando era meio-dia, eu não atendia. Eu ia clamar ao Senhor pela vida dessas pessoas. Irmão, porque é tão importante, você não tem noção do valor de uma alma. De você estar ali clamando pela vida daquelas pessoas. Aí,
orando, passando, e era chegando gente, não era massa. E eu mandando mais nome, e eu mandando por nome. E as pessoas começaram a ver resultado. As pessoas passaram a ver milagre de Deus. Milagre sendo transformado. E elas mandavam mensagem para mim, agradecendo as orações. E eu dizia assim, minha amada, você não tem que agradecer a mim, você tem que agradecer o dono do milagre, que é Jesus Cristo. E assim foi se passando. E o Senhor me praticando, a estar mais orando, buscando, jejuando para aquelas vidas, porque eu tinha um desafio. As pessoas receberam milagre para ver o poder do Deus que eu servia. Entendeu? Isso é toda diferente. E eu disse assim, Deus, eu tenho um propósito de estar aqui. Orando por a vida dessas pessoas. Gente, teve 5 pessoas que é um milagre de Deus, e eu ainda sei que um dia eu vou trazer eles para testemunhar aqui do milagre de Deus. Ficaram num vale da sombra da morte, que todo dia eu recebia, de hoje não passa. E eu dizia assim, vai passar, porque Deus é fiel. E toda noite os médicos ligam para dar resultado, e a cada dia aquelas pessoas foram ficando mais debilitadas, mais fraca, e o Senhor dizia assim, agora tu vai botar a tua fé em ação. Foi quando fechou as ruas, não foi? Fecharam, que quem era de Fortaleza só ficava em Fortaleza, quem ficasse só em Maracanaú, ficaria em Maracanaú. E Deus é tão maravilhoso que todo mundo recebeu esse auxílio emergencial, que eu saí do deserto através... Na epidemia eu saí do deserto, porque o Deus que eu sirvo é o Deus diferente, é o Deus de milagre. E era muito cliente. E uma senhora pagou um serviço que não era tão barato para fazer 20 dias depois. E caía no dia que fechou as ruas. E nesse período, as pessoas devem pensar, é porque ninguém da sua família adoeceu. Irmã, mas 5 pessoas da minha família adoeceram, e a minha irmã teve milagre de Deus, porque ela estava para morrer, e o Senhor tirou ela lá de baixo, para a glória do Senhor. E eu disse assim, Massal, eu vou ter que dormir no Maracanaú, porque não é justo essa mulher pagar, o sonho dela é fazer o que ela me pagou. E no dia... eu não fazer, porque eu não cheguei, eu não sou desonesta, eu vou dormir aqui. Irmão, essa noite eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu estou falando isso para glorificar o nome do Senhor, para vocês terem essa oportunidade. Porque sempre eu escutava as pessoas dizer assim, você viu o sobrenatural de Deus? E eu dizia assim, eu nunca tive, eu sou doida para ter. Né? Eu ficava assim, eu busco, mas ainda não chegou a hora que isso vai acontecer. Irmão, e essa noite, quem já foi na minha casa do meu pai, é uma casa muito grande. E a minha irmã falou assim, tu vai dormir sozinha? Eu disse, não, menina, eu vou fazer uma vigília. Sozinha? Eu vou fazer uma vigília. Irmão, e a minha irmã estava muito ruim. Ela não melhorava, era muito ruim. E o Espírito Santo me incomodou de fazer aquela vigília em prol daquelas pessoas que estavam na sombra da Vale da Morte. Foi como se fosse dar um tema, era a vigília do Vale da Sombra da Morte. E eu disse assim, Rosângela, não sei se a Rosângela lembra, meia-noite eu vou levantar um clamor para a saúde da minha irmã. E ela disse, está certo, Paula. E eu mando uma mensagem para o meu sobrinho, que é o filho dela, dizendo assim, Lucas, meia-noite nós vamos levantar um clamor pela vida da sua mãe, e o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, Ele vai fazer milagre na vida da Cristina. Irmãos, e eu terminei 8 horas, atendi todo mundo, limpei tudo, e eu comi alguma coisa, e eu disse assim, se eu dormir, eu não acordo meia-noite. Então, eu disse assim, eu vou começar a louvar, que quando chegar meia-noite eu já comecei. Aí li uma palavra do Senhor, e o Senhor me deu aquela palavra, que seja firme e corajoso, não desanime, porque eu sou o teu Deus. E eu comecei a louvar o Senhor. Eu acho que os vizinhos falavam assim, meu Deus, o que é que está acontecendo na casa do seu Machado? Porque ele não está lá. E eu canto alto mesmo. Minha voz não é muito boa, não, mas eu louvei, foi para boca com gosto de gás. Parece que eu estava com o microfone. E comecei a louvar, e se encher de Deus e louvando. Irmão, quando foi meia-noite, eu mando a mensagem para o meu sobrinho e disse, Lucas, vamos começar a interceder para a vida da sua mãe hoje.
Agora, irmão, sem mentira nenhuma, eu comecei a orar meia-noite. Quando eu vi milagre de Deus, eu vi sobrenatural, eu vi milagre, eu vi vida sendo restaurada, eu vi caixão sendo fechado, buraco sendo encaixado. Eu vi, foi o que o Senhor me revelou. E quando eu terminei de orar, quando eu olhei no celular, já era 3h30. E eu mandei para o Lucas, Lucas, amanhã tua mãe vai amanhecer melhor. Eu falei para ele. Irmão, e quando foi no outro dia, para a honra e glória do Senhor, ela amanheceu melhor. E foi melhorando, e foi melhorando. E aquelas pessoas que eu estava clamando, as pessoas melhorando, melhorando. E eu disse, oh Deus maravilhoso. E eu disse assim, Jesus, quando tudo isso passar, eu vou estar glorificando o nome do Senhor. E chegou o primeiro domingo, chegou o tempo de voltar para o local aqui de reunião, para a gente se reunir, e eu não tive a oportunidade de vir por causa da Maria Cecília. E eu vim no domingo. Aí, na segunda-feira, uma amiga minha do coração, que ela é um milagre vivo de Deus pela segunda vez, que ela está até vendo a gente hoje à noite, que eu falei para ela que o Senhor tem um propósito na vida dela de salvar e vai ser por completo, e eu vou ver ela aqui dando glória a Deus, cantando milagre. E o Senhor, pela primeira vez, restaurou a vida dela de um aneurisma cerebral. E ela chegava no meu salão com muita dor de cabeça, e eu dizia assim, Márcia, você tem um plano de saúde bom, vá se consultar. E ela gosta muito de ajudar, sabe, de procurar doações para doar, e isso ficou. Teve um dia que ela sentiu muita dor de cabeça e foi para o neurologista. Quando chegou lá, ela fez os exames, o médico passou os exames. Irmão, quando ela chegou para fazer o exame, ela já se internou na UTI, porque a aneurisma dela já estava estrangulando. E, bem depressa, ela se internou, ligou para o marido. Com 2 dias que ela estava, eu via a nora dela pedindo para fazer oração por ela. E eu fui procurar saber. E eu comecei a clamar ao Senhor pela vida da Márcia. E quando ela saiu da UTI, ela fez a cirurgia. Quando 2 dias que saiu, ela deu um AVC no outro lado do cérebro. E eu disse assim, Jesus, Senhor, que o Senhor não leve a Márcia, porque o Senhor vai cobrar de mim a vida dela. E foi aí que o Senhor me deu aquele despertar. Não deixe de falar o Evangelho para nenhuma pessoa que entrar no seu salão. Porque, irmão, porque o Senhor vai cobrar da gente. E eu disse, Jesus, Senhor, salva, Senhor, dá mais só uma oportunidade de eu estar falando do amor do Senhor para ela. E ela se restaurou, e eu fui visitar, e ela bem, falei de Jesus, ela agradeceu as orações, porque realmente ela é um milagre de Deus. Ela não podia jamais pegar o Covid, ela pegou o Covid. Então, eu estava atendendo uma cliente, meu celular, desesperadamente chegando mensagem, uma atrás da outra, e eu falei assim, deixa eu parar aqui, porque eu acho que tem alguém desesperado querendo falar comigo. E quando eu pego aquela mensagem, ela diz, Paula, eu só lembrei de ti, porque tu gosta de orar. Ela falou. Que ela pegou Covid e estava muito mal no hospital. E eu disse assim, Márcio, o mesmo Deus que te curou, Ele não terminou o propósito do Senhor na tua vida, irmão? Porque quem tem promessa do Senhor, não morre não. Você pode passar por tribulação, mas se o Senhor não cumpriu a promessa na sua vida, você tem vitória de Deus. Mas que a gente não venha viver só pelas promessas, a gente tem que amar os donos das promessas, que é Jesus. Então, meus amados, todos os dias eu mandava a mensagem do meu dia para ela. E ela dizia assim, hoje eu estava tão mal. O médico chegou e disse, eu não sei o que fazer com você, porque você não pode tomar o medicamento do tratamento que pode a sua aneurisma romper. Porque ela só botou uma válvula. E ela mandava para mim tudo isso. E eu ficava com o meu coração, irmão, eu choro. A Cecília chegava e dizia assim, mãe, por que tu está chorando? Eu dizia, minha filha, porque eu choro pelas vidas que estão indo sem Cristo. Eu choro pela vida daquelas pessoas que estão perdendo o pai, estão perdendo a mãe. Eu sinto essa dor, meus amados. E eu disse, Jesus, faz um milagre na vida dela. E o Senhor fez um milagre para a honra e glória do Senhor. E quando foi, com 15 dias, eu estive na casa dela. E quando eu cheguei, ela falou assim para mim, Paula, você sabia que eu só estou aqui
porque aquelas mensagens que você passava para mim, eu tinha fé para lutar mais um dia. Porque quando o médico chegava e dizia assim, hoje não temos o que fazer. E que eu ficava esperando dar 12h10, 12h15, que era o horário que eu passava, e ela recebia. E ela disse que um dia a tua pastora orou assim, para você que está desenganada dos médicos, o Deus vai restaurar, o Deus vai curar. E ela recebeu para ela. Porque ela disse, Paula, como é importante receber uma palavra de Deus. Então, amados, pega essa oportunidade, você recebe de graça essa oração de meio-dia, passe para as pessoas, porque tem alguém precisando de receber aquelas orações, tem pessoas necessitando de estar recebendo aquela palavra. E ela disse assim, um dia o médico falou para mim, Márcia, nós não temos mais o que fazer para você. Temos só que esperar. E ela disse que chorou e falou assim, eu não tenho mais fé, Deus, mas através da fé da Paula e da pastora dela eu vou ser curada. Porque a fé dela já estava acabada. E a Paula disse para mim, basta eu crer, mas eu não creio mais não, Jesus. E eu continuando, e quando ela falava para mim isso, eu chorei. Porque eu disse assim, Deus, eu estou aqui na terra para servir. E tantas pessoas estão indo sem ouvir uma palavra. Irmão, que você tenha a oportunidade de estar passando Cristo. Que você não perca a oportunidade, não tenha vergonha de falar do amor de Cristo para ninguém. Porque eu aprendi nesses 4 meses, se você for desistir de algo nessa vida, desista de parar de tentar. Não pare, irmão, de tentar. Tira essa ideia da sua cabeça. Lute que você vai ver milagre de Deus. Quando as pessoas chegarem para você e dizer assim, esse ano para mim está acabado. Você profetiza na vida dele, porque esse ano, eu digo para todo mundo lá no meu salão, esse ano é o ano de promessa, esse ano é de milagre de Deus na vida de quem quer, não é? Porque é na vida de quem quer, não é na vida de qualquer, é na vida de quem quer receber o milagre e a promessa do Senhor, vai ter milagre. Porque, irmão, não estou falando aqui porque eu não passo por tribulação. Quem me conhece, eu e meu esposo passamos 1 ano e 4 meses no deserto. 1 ano e 4 meses no deserto. E sabe qual era o meu maior sonho? Era de estar na madrugada, de joelho, com ele orando. E foi nesse deserto que o Senhor fez realizar esse meu sonho. Porque o Deus que a gente serve, meus amados, é um Deus de realizar sonho. Porque as pessoas dizem até assim, a Paula sonha demais. Irmão, eu sonho mesmo. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu tenho um Deus que é dono da vida. Eu tenho um Deus que dá para a gente o pão de cada dia. Para que eu não vou sonhar? Eu sonho mesmo, porque quem tem promessa de Deus não morre. Eu sou apaixonado pelo dono da promessa, que é Cristo. Por que eu vou me ter medo de nada? E foi nesses 4 meses que, para muito, infelizmente, perderam pessoas queridas, né? Pessoas que partiram sem conhecer o Senhor, né? Eu fico triste, eu choro por essas almas. O Senhor sabe do meu coração. Mas eu digo assim, Jesus, pois a partir de hoje eu vou fazer esse ano de 2020 um ano de milagre. Um ano que a Paula não vai perder tempo de estar passando o recado de Deus para quem chegar, não. Porque às vezes o Espírito Santo me usa e eu não falo com medo de ofender aquela pessoa. E eu digo assim, Jesus, será que é eu mesmo? Ou é o Espírito Santo é o mesmo, coisa da minha cabeça? E o Senhor já me provou várias vezes que Ele me usa e eu tenho medo. Irmão, não tem esse medo não. Quando o Espírito Santo usar você para falar de Deus, não tema, porque Deus está no controle de todas as coisas. E teve um rapaz, o Faustino, que a Márcia, o nome dele já é tão conhecido. Irmão, ele passou 2 meses entubado.
E para honra e glória do Senhor, o Senhor cuidando dele. Quando a amiga dele me falava, Paulo, ele está muito mal. Eu disse, mulher, não tema, porque ele é um filho amado do Senhor, ele tem um Senhor, o Senhor está cuidando dele. Porque quando ele sair de lá, ele vai contar o milagre que Deus fez quando ele está em coma. Porque as pessoas às vezes falam, quem está em coma não sabe de nada, não vê nada. Irmã, mas eu vejo testemunho de várias pessoas que estavam em coma e viu o milagre de Deus. E a gente é para ter a convicção que Deus cuida. O Deus que a gente servimos é o Deus de milagre, é o Deus de providência, que o Senhor está ali presente no meio a tanta tribulação, né? E muitas pessoas, e tem uma moça que fez a comida da gente, a Betinha, na nossa formatura, ela não cobrou nada. Quando eu fui dizer, Betinha, quanto eu tenho que te pagar? Ela falou, não, mulher, eu não quero não, é para a casa de Deus. E ela não tem um Senhor, não. E ela ficou pelo vale da sombra da morte mesmo. Tantas vezes, quando eu estava clamando por ela, eu vi o espírito da morte. E eu clamava o Senhor, porque às vezes as pessoas pensam, eu vi o espírito da morte aí morrer. Não, irmão, Deus muda a situação. Deus muda o plano. Basta você colocar seu joelho no chão e orar e clamar, e Deus faz milagre. E quando ela chegou ali no meu salão para dizer que milagre vivo de Deus. E através da vida dela, eu já fui contando testemunho dela e muita gente ouvindo. E ela diz assim, foi milagre mesmo. Eu disse, pois é, porque o Deus que a gente serve, Betinha, é um Deus de milagre. E tu está esperando o quê? Para tu reconhecer que tu é filha do dono do Deus do milagre, que é Cristo. E assim foi, muitas pessoas sendo curadas. Irmão, acho que tinha umas 32 pessoas no caderno de oração. Só 2 pessoas partiram. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe o porquê, eu não sei, o Senhor sabe de todas as coisas. E ali a gente ainda está intercedendo pela vida dele, pelos familiares, para o Senhor salvar. Né? Porque eu digo assim, meu Deus, quando tem promessa do Senhor, o Senhor permite que a gente chegue passando a palavra de fé em fé, de glória em glória, e assim a gente vai, né? E no meio dessa epidemia, o Senhor me deu vitória, o Senhor honrou a minha família, o Senhor honrou meus pais, o Senhor fez milagre na minha vida, o Senhor fez milagre na vida do meu esposo, e hoje aqui eu quero só glorificar do poder maravilhoso, o Deus que nós servimos, que é um Deus de milagre, que é um Deus de providência, irmão. Eu sou muito grata ao Senhor, que esses 4 meses aprendeu para mim ter uma fé inabalável em Cristo. Porque eu já tinha fé. Sempre a minha mãe fala, a Paula sempre tem muita fé. E a partir desses 4 meses, meus amados, eu aprendi a ter mais fé no Senhor. Né? Amar mais o Deus, né? Que você aqui em casa, a minha família que está em casa, tome posse do milagre que é seu, porque o ano não terminou, o ano aí vai ter muito milagre, ainda vou estar aqui em cima contando de todos os milagres que o Senhor faz, e eu costumo dizer para minhas clientes que eu ainda vou ver meu pai convertido para a honra e glória do Senhor, porque através da vida dele, irmão, o testemunho dele vai ser tão maravilhoso que eu já sei até como é. Eu já imagino como é. E muita gente se convertendo através da vida dele, porque ele é um milagre de Deus. Porque o Senhor, eu digo assim, meu Deus, eu tenho que ter muita fé em ti mesmo. Sabe para quê? Só para o Senhor aumentar os dias de vida do meu pai e da minha mãe. Para eles ter anos prazerosos na presença do Senhor. Não é? Anos de contar testemunho, de estar ele chegando e falando de Cristo, e as pessoas vendo milagre e vendo testemunho. Irmãos, e a partir de hoje, tenha mais fé no Senhor. Que vocês venham ter essa fé inabalável. Essa fé não é só para você não, viu, irmão? Essa fé é para você estar ajudando através da sua fé outro irmão que está do seu lado. Irmão, compartilhe, irmão, pelo amor de Deus, compartilhe a oração do meu dia. Escute aquela oração, aquela palavra que é tão eficaz na vida da gente. Passe pelo menos eu digo assim, comece só com 5 pessoas. E você vai ter aquele hábito de estar passando. Sexta sábado agora chegou uma cliente muito aflita, já para terminar. E eu disse para ela,
ela contou e eu falei, vou colocar o seu nome no caderno de oração. E ela disse, esse caderno é poderoso. Eu disse, amigo, poderoso é o Senhor. Não é poderoso, é o Senhor que nos dá saúde para a gente estar aqui clamando pela vida de vocês. Não é? E que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus, que é simples, mas é edificante, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, glória a Deus pelos milagres que o Senhor fez, e para a honra e glória do Senhor, eu creio que daqui para dezembro eu vou estar aqui, contando o milagre que o Senhor tem preparado para nós, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, tá certo? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? E que o Senhor possa vir nos abençoar a cada dia. Amém.